Bem, meus amigos, nós estamos começando aqui mais um vídeo do nosso canal. Antes de mais nada, quero pedir que você dê um like se você gostar, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber aí as notificações do que nós vamos colocando. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho a respeito do que está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. A gente vai discutir um pouco sobre um termo que causa uma dúvida muito grande e uma discussão muito grande a respeito do momento em que haverá o arrebatamento da igreja. Para que a gente entenda um pouco essa história, quando os cristãos em Tessalônica temiam que o arrebatamento já estivesse ocorrido, em razão da perseguição que eles passavam naquela época, Paulo lhes escreve dizendo que isso era impossível. Quando ele tenta explicar o porquê o arrebatamento ainda não tinha acontecido, ele fala então exatamente o que está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que é exatamente o que a gente vai ver aqui agora. E diz assim: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E a gente vai travar aqui a nossa discussão, nossa conversa, exatamente a respeito do sentido, do significado do termo apostasia. E o grande problema que aparece para nós é exatamente o entendimento que muitas pessoas têm, no sentido de que a apostasia significa afastamento da fé. Todas as pessoas, quando leem, quando falam no termo apostasia, eles caminham em direção à questão da fé, ao afastamento da fé, as pessoas deixarem aquilo que foi determinado por Deus, determinado por Jesus nos seus ensinamentos, e tratam o termo apostasia com esse único significado. E na verdade não é assim. Vamos tentar entender o que Paulo disse aqui no capítulo 2, versículo 3 de 2 Tessalonicenses. Paulo, ele ensina aqui nesse texto que o iníquo, ou seja, o homem do pecado, o filho da perdição, não se manifestaria até que o detentor, ou seja, aquele que detém o filho do pecado, o homem do pecado, o filho da perdição, fosse afastado. Ou seja, existe alguém na terra que impede a manifestação do filho do pecado. E essa manifestação somente poderá ocorrer quando esse alguém, esse detentor, esse impedidor, esse alguém que impede a manifestação do homem do pecado, for afastado, for retirado, for apostatado da terra. E quem é este detentor? Quem é aquele que detém a manifestação do anticristo? Quem é aquele que detém a manifestação do homem do pecado, do filho da perdição? É exatamente o Espírito Santo. Ou seja, enquanto o Espírito Santo estiver na terra, exercendo o seu ministério de deter, de impedir o filho do pecado, ele, o filho do pecado, não poderá se manifestar. E quem é então, ou para quem é que veio o Espírito Santo? Onde ele habita? Em que momento o Espírito Santo veio à Terra? Por que o Espírito Santo veio à Terra? E acima de tudo, para quem o Espírito Santo veio à Terra? A resposta só pode ser uma: a Igreja. Vamos entender isso. O Espírito Santo, ele desce em Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Cristo, na festa das primícias, dando início à era da igreja.
Ou seja, é a descida do Espírito Santo que dá início à era da igreja. A gente consegue ver isso, por exemplo, em João, capítulo 16. Vamos tentar ver aqui na pesquisa rápida. João, capítulo 16, no versículo 7. João, capítulo 16. João, capítulo 16, no versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Vamos ver o que está escrito ainda em João, no capítulo 14, no versículo 26. 14. Capítulo 14, versículo 26. Diz assim: Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Ou seja, queridos, enquanto a igreja estiver na terra, o ministério do Espírito Santo, que é aquele que detém o homem do pecado, também estará na terra. E enquanto o Espírito Santo estiver na terra, desenvolvendo o seu ministério, o filho do pecado, o filho da perdição, não pode se manifestar. Enquanto a igreja estiver na terra, então, em razão de o Espírito Santo também neste momento estar exercendo o seu ministério de deter o filho do pecado, em razão disso, não poderá haver a manifestação do filho do pecado. Contudo, quando a igreja for retirada da terra, ou seja, quando a igreja for apostatada, então o ministério de detenção do Espírito Santo também acabará. Também será retirado, também será apostatado. E então o filho do pecado estará autorizado a se manifestar. Vamos comprovar isso que nós estamos ensinando aqui? Vamos lá. A Bíblia, quando quer mencionar o afastamento da fé, a apostasia da fé, ela faz o claramente, como acontece em Timóteo. Vamos então vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, ou seja, alguns apostatarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, se a gente analisar as Escrituras, nós veremos diversos outros textos onde a apostasia aparece com o sentido de afastamento físico e não afastamento espiritual. Então esse é o grande cerne, essa é a grande questão que precisamos debater aqui na nossa conversa, né, no nosso vídeo. Ora, analisando a palavra de Deus, a gente precisa entender que o termo apostasia, que vem de um radical único do grego, ele tem duplo
sentido, ou seja, ele pode ter um sentido espiritual e ele pode ter um sentido físico. E é exatamente isso que precisa ser definido aqui para que a gente consiga entender o real sentido do termo apostasia. Por quê? Porque a apostasia significa afastamento. Ora, se eu falo no sentido espiritual, eu estou dizendo no afastamento da fé. Se eu falo no sentido físico, eu estou falando no afastamento pessoal, ou seja, no afastamento de alguém em relação ao outro alguém, ou seja, alguém se afasta de um outro alguém, alguém vai apostatar de um outro alguém. Então é importantíssimo a gente entender que existe uma grande diferença entre a apostasia no sentido espiritual e a apostasia no sentido físico. E quando a gente lê em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, quando o texto fala, vamos voltar lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 3. Quando ele diz assim, olha, não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. A leitura deste texto significa, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a retirada, virá o afastamento. E então, só depois de afastar aquele que está presente, é que será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é que será afastado? Quem é que será retirado para que o homem do pecado, filho da perdição, possa se manifestar, se revelar? Quem vai ser apostatado, quem será retirado neste momento, será a igreja, porque no momento em que a igreja for retirada, no momento em que a igreja for apostatada, então o ministério do Espírito Santo de deter o homem do pecado também finaliza, já que o Espírito Santo veio para a igreja, para iniciar a era da igreja. Então, neste momento, com a retirada da igreja, com a apostasia da igreja, no momento em que a igreja for apostatada da terra, for retirada da terra, for afastada da terra, então estará liberado para que o homem do pecado, o filho da perdição, se manifeste e aí possa dar início aos 7 anos, a última semana de Daniel, né? Então, é importantíssimo a gente conseguir apreender que o termo apostasia possui esse duplo significado. Ele tem sim um significado espiritual, mas quando ele tem este significado, então o texto ele é claro no sentido de falar que há apostasia da fé. Apostasia significa afastar de alguma coisa, significa se afastar de. Então é importantíssimo, nós vamos aqui buscar uma outra versão da Bíblia. Vamos aqui em Bíblia Online. Olha só o que a gente está falando. 2 Tessalonicenses. Vamos em 2 Tessalonicenses. No capítulo 2, versículo 3. Olha só. Nesta versão a gente tem então o termo específico, explicitado. Diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então, ou seja, ninguém de maneira nenhuma
vos engane, porque não será assim sem que antes venha o afastamento da igreja, a retirada da igreja, a retirada física daquele que impede a manifestação do homem do pecado, do filho da perdição, para que somente depois do afastamento daquele que impede o filho do pecado de se manifestar, ele então possa se manifestar e dar início à 70ª semana de Daniel. Ok, queridos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aí os seus comentários. A gente de maneira nenhuma quer ser dono da verdade, mas a gente tem buscado um estudo, um entendimento aberto à mente para que a gente realmente consiga entender aquilo que está escrito nas Escrituras. É necessário que a gente busque esse entendimento. É necessário que a gente consiga apreender o real sentido daquilo que está escrito nas Escrituras, né? E Deus ele tem trazido para os nossos dias a abertura, o conhecimento, para que a gente realmente possa compreender o que está escrito na palavra, o que está escrito na promessa, e possa entender o plano de Deus para a nossa vida. De qualquer forma, é momento de arrependimento, é momento de voltar para Deus, é momento de entregar a vida para Deus. Eu espero que todos vocês estejam vendo todos os sinais que Deus está trazendo nesses últimos dias. Está muito próxima a vinda do nosso Senhor, né? Então, que acima de qualquer discussão, você possa entender que duas coisas são primordiais para que você vá para o céu, né? Deve haver arrependimento e santidade, né? Sem isso, todas as discussões não terão nenhuma validade, né? Então, que você possa estar com seu coração voltado para Deus, que você possa estar com o seu espírito em Deus, se afastando do pecado, buscando santidade e buscando arrependimento. Fique com Deus, querido, e até o nosso próximo vídeo.